Fala galera, professor Adão do canal Juventude Informada de Verdade. Gente, hoje nós iremos tratar de um assunto que ganhou repercussão nacional, que foi a aceitação do juiz federal Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Gente, eu gostaria de deixar bem claro que aqui eu não vou retratar a minha opinião pessoal. E também eu queria dizer aqui a todos vocês que porque alguns são antipetistas, alguns não gostam do PT, alguns são defensores frenéticos aí de Bolsonaro, a gente não pode ficar cego. A gente não pode simplesmente tomar uma posição radical a ponto de se cegar em alguns temas, certo? E eu acho que esse é um tema bastante importante. Gostaria de deixar bem claro aqui também uma outra coisa, que Bolsonaro foi eleito pelo povo. Os petistas, antipetistas ou qualquer outra pessoa não deve estar questionando Bolsonaro e muito menos deve estar aí falando com relação à vitória de Bolsonaro. Quem escolheu Bolsonaro foi o povo. E esse vídeo meu não ataca Bolsonaro. Eu estou querendo falar um assunto sobre o juiz federal Sérgio Moro, que é o símbolo, entre aspas, é o símbolo da corrupção nesse país, né? A primeira coisa que eu queria falar sobre sobre esse assunto é da atuação do juiz federal Sérgio Moro. A atuação de Sérgio Moro foi bastante elogiada por todos os brasileiros. Uma pessoa que se posou de defensor da corrupção, que é contra a corrupção. Porém, a atuação de Sérgio Moro sabemos que foi uma atuação direcionada mais a um partido e depois teve uma maior abrangência dos outros partidos. O que ficou meio complicado para todos é porque Sérgio Moro, ele simplesmente prendeu o líder das pesquisas, no até então momento era Luiz Inácio Lula da Silva, e que tinha uma grande probabilidade de ganhar as eleições, quer queira ou quer não, alguns aqui que estão vendo esse vídeo, mas a probabilidade era grande, e ele simplesmente tirou o líder das pesquisas de disputar as eleições, ou se com razão ou sem razão, mas ele tirou. Depois que ele tira o líder das pesquisas, ele disse que jamais iria participar aí de política, não ia participar de política, porque a atuação dele tinha uma atuação baseada na Constituição, nos princípios democráticos, que ele mesmo considerava que pela Constituição e pelos princípios democráticos não permitia que um magistrado que atuava da forma que ele atuava participasse de governo ou da política. E o que acontece? Antes de Bolsonaro oferecer esse convite, se sabe que Moro se encontrou com Paulo Guedes. E uma coisa muito interessante é que depois que ele se encontra com Paulo Guedes, poucos dias depois, ele divulga, né, a delação de Antônio Palocci. Que o Antônio Palocci tinha isso, que tinha aquilo, a questão do Lula. E isso foi um claro recado, né, dia antes das eleições, um claro recado para fragilizar a campanha de Haddad. Que aqui eu não quero entrar no mérito se estava certo ou se estava errado, mas isso aconteceu, né? Juntando-se a isso, tem a questão de alguns desrespeitos que Sérgio Moro tem feito com alguns advogados, não só advogado de Lula. Então o que a gente dá para perceber é que a Operação Lava Jato em si não, mas a atuação de Sérgio Moro foi uma grande farsa e um grande golpe à justiça brasileira. Sérgio Moro não agiu de maneira imparcial, muito pelo contrário. Sérgio Moro tem um projeto de poder que visa chegar à presidência da República. Escute isso que eu estou falando hoje. Se Sérgio Moro ainda não será presidente da República. Porque Sérgio Moro conseguiu enganar muitas pessoas, inclusive pessoas inteligentes, caiu no discurso de anticorrupção. E agora irá participar de um governo na qual, de uma certa maneira, ele ajudou a chegar. Isso mostra a descredibilidade na justiça brasileira, do judiciário como um todo.
que se mostrava como defensor da corrupção e que, na verdade, estava passando a mão ao braço de um candidato à presidência da República. O que eu acho é que Moro, para ter notoriedade nacional, ele teve esse pensamento. Ele tinha que prender alguém importante, alguém muito importante na República. E isso ele privilegiou com a onda de antipetismo. Ele aproveitou esse momento e chegou no atual presidente, no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E isso fez com que ele teve notoriedade, porque senão ele não teria. Por que ele não foi através do voto? Essa que fica a dúvida. Então, eu acho o seguinte, eu acho que Moro enganou muitos e a sociedade brasileira perde muito com esse tipo